Só os irmãos com o Pai do Senhor. Amém. Graças a Deus. Eita glória! Prazer estar aqui com os irmãos essa noite, podendo adorar e agradecer o nome do Senhor. Para falar a verdade, irmãos, eu estou até sem graça. Depois da palavra de quarta-feira, né, Deus falou comigo tremendamente. Fiquei até sem graça hoje. Estava pensando, caramba, Deus, aquela palavra lá falou comigo. Mas eu creio que Deus também vai continuar falando nessa noite. Você crê? Eu creio! Se depender de mim, né? Conhecimento humano não serve para nada, né? Agora o conhecimento de Deus é grandioso. Aleluia. Abre a tua Bíblia, por favor, no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. 1 Reis 19, 19. Eita glória! Chara? Achei, gente. Glória a Deus, aleluia. Eu vou ler, tá bom? Ô, glória. Diz assim, ó. Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de boi adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou a sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou: Deixa-me abraçar-me e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, então te seguirei. Elias lhe respondeu: Vai e volta depressa, lembra-te do que fiz contigo. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, e queimou os equipamentos de arar para cozinhar a carne e serviu ao povo, e eles todos comeram. Depois compartiu com Elias, tornando-se assistente e aprendiz. Amém? Só mais um minuto, tá? Inclina a sua cabeça em nome de Jesus. Abençoa. Pai querido e amado, eu glorifico, adoro a Ti por tudo que tem feito, meu Deus. Obrigado, Pai amado e querido, por tudo, meu Deus. Obrigado por esse culto. Te peço, Senhor, que Tu continue falando conosco nessa noite. Te peço, Senhor, que Tu continue falando, meu Pai, que Tu continue falando em cada coração, pelo nome de Jesus. Te peço, Senhor, que Tu venha me usar como canal de bênção, meu Pai amado e querido, na vida dos meus irmãos. Te peço, meu Pai amado e querido, que não seja o meu conhecimento, mas que seja a palavra de Deus, que seja o Senhor falando através de mim, e que a partir desse momento, Senhor, que eu venha ser arauto de Ti, meu Deus, que eu venha ser arauto do Senhor, meu Pai amado e querido. Te peço, Senhor, tira tudo que não provém de Ti, de mim, meu Pai, esvazia o eu, meu Pai, e que pelo nome de Jesus o Senhor venha falar através da minha vida, meu Deus. Que nós que aqui estamos, Senhor, possamos ter sensibilidade espiritual para entender a Tua voz, pelo nome de Jesus de Nazaré, em nome do Teu Santo Filho Jesus Cristo. Amém? Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Peço apenas que os irmãos prestem alguns minutos de atenção. Não vou demorar, não é conversa de pregador não. Quando eu falo que eu não demoro. Só quero falar aquilo que Deus tem para falar para você nessa noite e para mim também, em nome de Jesus. A Bíblia nos fala que Elias, estava passando por um momento de dificuldade muito grande, um momento de dificuldade espiritual tremenda. A tal ponto que logo depois ele ter matado os profetas de Baal e ter feito o grande desafio de Elias, a Bíblia nos fala que Jezabel correu atrás dele e falou que ele ia matar, e mandou um recado, falou assim: ó, eu vou te matar. E aquele homem que não tinha não tinha medo de homem nenhum, que não tinha medo de ninguém, que enfrentava o rei cara a cara e falava a verdade, correu de uma mulher. E a Bíblia fala que ele se escondeu, e que quando ele estava escondido, de repente ele ouviu um tremor, e ele falou: é Deus falando comigo. Que não era Deus. Ele ouviu um terremoto, não era Deus. Ele ouviu um grande vendaval, não era Deus.
E ele pensou: Deus vai falar comigo. E de repente, naquele momento de aflição, ele ouve uma voz bem suave que dizia assim: Elias. Para começar, às vezes a gente quer que Deus fale com a gente pulando, quer que o irmão venha saltitando, venha gritando, venha plantando bananeira, venha pulando com a perna só. Mas às vezes Deus quer falar conosco simples assim. Deus não quer falar gritando, Deus não quer naquele momento que aconteça nada sobrenatural. Ele quer falar com você de uma maneira simples às vezes. É verdade. Eu estava pensando hoje, e Deus estava falando comigo, que é incrível como nós queremos entender Deus e rotulamos Deus, ou então colocamos o nosso Deus numa caixinha e falamos assim: Deus vai fazer isso dessa forma, Deus vai agir dessa forma, Deus vai trabalhar dessa forma, Deus age assim, Deus age assado, Deus faz aquilo, Deus faz aquilo outro. Mas quem somos nós, irmãos, para compreender um Deus tão grandioso que criou todas as coisas apenas com o seu falar? Quem sou eu ou então quem é você? Então não limite o que é Deus. E a Bíblia nos fala que Elias estava esperando Deus falar dessa forma. E Deus falou para ele: Elias, o que você está fazendo aí nessa caverna? Meu Deus! E ele falou assim: ó Senhor, só sobrou a mim. Todos os outros morreram, eu não quero te servir, eu estou corrompido, mas só eu estou aqui. Aí Deus olha para ele mais uma vez e fala: Elias, não é assim. Não só tem você, eu tenho outros, eu tenho mais. Mas agora, Elias, eu quero que você levante daí e vai ungir a Eliseu. Eita Jesus! E a Bíblia fala que Elias andou aproximadamente 470 quilômetros até chegar em Eliseu. Eu não sei quantos dias foi que ele andou, mas quando ele chegou lá, a Bíblia fala que Eliseu estava arando a terra. Ele estava fazendo o que, irmãos? Arando. E arar é trabalho, sim ou não? Sim. Graças a Deus. Ele estava trabalhando. E a Bíblia fala que ele ia com a 19ª parelha de bois. Então à frente dele tinha mais 11. E ele estava lá trabalhando junto com eles. Antigamente, o pobre não tinha boi nenhum. Uma pessoa de classe média tinha 2 bois. Agora uma pessoa que era rica, ela tinha vários bois para poder arar a terra. E aqueles que iam na frente eram os servos, e os que estavam por último eram os donos da terra. Eu quero que você grave isso. E a Bíblia fala que ele estava no final, e Elias passa por ele e passa a sua capa. E naquele momento ele entendeu o chamado que Deus tinha na vida dele. Eliseu estava na terra mais próspera de Israel na época. Ele tinha 11 servos abaixo dele. Ele tinha, talvez seria o herdeiro daquela fazenda. Mas Deus queria chamar ele naquele momento. Eita Jesus! Talvez Eliseu podia estar pensando quando o dia começou: mais um dia de trabalho, mais um dia em que eu vou com meus servos. Logo logo vai estar chegando o momento da colheita e nós vamos colher. Logo logo eu vou receber a minha parte e tudo isso vai ser meu. Hoje você pode ter acordado e pensado: minha vida está da mesma forma. Hoje você pode ter acordado e pensado: eu vou trabalhar, vou exercer a minha função, vou chegar em casa, vou tomar um banho, vou comer alguma coisa e vou para o culto.
pensado, eu vou para a escola e quando voltar, eu vou para o culto. Ou você pode ter pensado, eu vou para o culto mais tarde. Ou você pode ter pensado, vou ficar o dia inteiro sem fazer nada e depois eu vou para o culto. Ou você pode não ter pensado, eu vou para o culto hoje não, e está aqui. A Bíblia nos fala que Elias foi até Eliseu e chamou Eliseu. E Eliseu pode ter pensado assim, irmãos, e agora? Eu vou deixar tudo que eu tenho para seguir um homem que às vezes está aqui, às vezes está lá, ninguém conhece, ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe para onde vai, aparece, desaparece, se esconde no meio de caverna, está sendo procurado para morrer, porque assim, né? Se você sabe que uma pessoa está procurada para morrer, ninguém vai ficar perto dele não, ou vai? Então, se o Christian está... Se o Christian está jurado de morte, eu queria saber se a estreia está assim. Irmãos, é sério. Então, esse homem estava jurado de morte, mas ele estava chamando Eliseu para servir, para que Eliseu fosse servi-lo. Então deixar tudo que ele estava fazendo, a sua vida próspera, a sua colheita que estava por vir, deixar o seu pai, deixar a sua mãe, deixar a sua herança, para receber uma coisa que ele nem sabia o que era. Um ponto interessante nisso é que a gente acha que Deus vai chamar a gente de qualquer jeito que a gente está. Diz que a gente vai trabalhar ali, vai me chamar. Uma vez eu dei um exemplo, né? Os irmãos ficam sentadinhos com os pezinhos balançando e falam, eu quero trabalhar no meu Senhor. Meu Deus! Continua não. Acha que Deus vai chamar desse jeito. Mas Deus não chamou ninguém que estava dormindo. Deus não chamou ninguém que estava cochilando. Deus não chamou ninguém que estava vagabundando. Deus não chamou ninguém que estava sem fazer nada. A Bíblia fala que o nosso irmão, esqueci o nome dele, Gideão, estava no lagar, malhando trigo, porque ele estava fugindo dos midianitas. E ele estava malhando trigo. E o anjo do Senhor apareceu para ele e falou, o Senhor é contigo, varão valoroso. Eita Jesus! Ele estava trabalhando. A Bíblia nos fala que Deus chamou outras pessoas, chamou aqueles que estavam pescando para ser pescadores de homens, e eles estavam trabalhando. Até Mateus, que era cobrador de impostos, estava trabalhando. E você acha mesmo que Deus vai te chamar sem fazer nada? Você acha mesmo, irmão? Você acha mesmo, linda de Cristo, filha de Deus, que Deus vai te chamar sem você fazer nada? Meu Deus. O que Deus tem para você? Olha aí. E o que você quer para você nessa noite? E a Bíblia nos fala que quando Elias passou a capa em Eliseu parou, olhou para ele e falou assim, ó, foi até ele, falou assim, ó, deixa eu me despedir do meu pai e da minha mãe, que eu vou te servir. Ele não questionou. Eu quero ver que ele questionou dentro de si agora. Eu vou deixar tudo que eu tenho para seguir Elias, que não tem um futuro, que não tem nem onde dormir, que dorme em caverna. Mas a Bíblia nos fala que ele foi a Elias e falou assim, ó, deixa eu beijar meu pai e a minha mãe, deixa eu me despedir e eu vou te servir. Às vezes a gente acha que o que Deus tem para nós, e voltando à mesma parte, coloca Deus ali dentro da caixinha e fala assim, ó, Deus vai me chamar desse jeito.
Deus vai trabalhar na minha vida desse jeito. Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Muitas pessoas esquecem uma passagem que está no livro de Hebreus, que diz assim, ó, que aqueles que esperavam receber a promessa não receberam, mas receberam uma coisa maior e mais grandiosa. Essa palavra me faz pensar que se eu não fizer aquilo que Deus tem para fazer na minha vida, não me movimentar, não crescer, não querer sair daquilo, a palavra está falando, irmãos, isso não vai acontecer, porque quem me pede, desde o princípio da minha fé cristã, desde antes, desde quando eu era criança e servia a Deus, eu aprendi que aquela pessoa que pode impedir o agir de Deus na tua vida é você mesmo. É verdade. Ali eu aprendi que a única pessoa que pode impedir o agir de Deus na tua vida, que pode barrar o trabalhar de Deus, que pode fazer com que Deus não haja, que Deus não faça, é você mesmo. E a Bíblia nos fala que Eliseu foi lá, beijou o pai e a mãe, pegou a sua junta de bois, quebrou e fez uma fogueira e matou os bois e fez um churrascão. Meu Deus, podia ser de graça. Todo mundo comeu e depois disso ele foi servir a Elias. Amados, às vezes a gente acha que servir é vergonha. Às vezes a gente acha que servir é uma coisa que é vergonhoso. A gente quer pregar, a gente quer ensinar, a gente quer falar. Meu Deus. Olha, irmãos, eu gosto de falar, mas uma coisa que eu não gosto é conversar com uma pessoa que só ela quer falar. Eu faço cara de marmita vazia e fico olhando para ela, porque eu tenho que dar atenção, né? Mas minha mente está longe. O nome disso é atenção psicológica, a pessoa não para de falar. E as pessoas querem falar. As pessoas querem ensinar, e na igreja muitas pessoas querem ensinar. Mas eu quero saber dos irmãos, quantos sentaram para aprender? Quantos sentaram para ouvir o seu pastor? Quantos sentaram para aprender um culto de ensino? Meu Deus. Quantos sentaram para ouvir no culto de escola dominical, consagração? Glória a Deus. Eu lembro que eu tinha um obreiro, o nome dele é Irmão José. Eu só sabia que o nome dele era Irmão José. Irmão José era uma bênção. Irmão José, toda vez que dava oportunidade para ele, demorava uns 20 minutos só para ler um versículo. Mas eu fazia questão de dar oportunidade para o irmão José, sabe por quê? Porque todas as vezes que o irmão José trazia um versículo bíblico, você via Deus na vida dele. Eu olhava assim e falava, rapaz, de onde que o senhor tirou isso daí que eu não tinha visto? Você que está lendo outra Bíblia diferente da minha, né? Era a graça de Deus na vida do irmão José. O José perdeu um culto, a escola dominical estava lá, consagração estava lá, era eu e o irmão José. E era homem de Deus. Eu me lembro que o pastor regional queria ungir um irmão, e eu falei assim, pastor, eu quero indicar o irmão José para a unção. Mas o irmão José? Eu falei, irmão José, eu quero indicar o irmão José para a unção. E aí o pastor falou assim, tá bom, tudo bem, vou ungir o irmão José. Chegou um tempo determinado, ele ungiu o irmão que ele queria ungir, e aí ele foi ungir o irmão José.
E eu vi uma coisa que ficou bem clara para mim, foi quando ele olhou para o irmão José e falou assim: olha, irmão José, o senhor está sendo ungido porque o seu pastor me pediu para ungir o senhor. E aquilo que ele falou para mim, para o irmão José, entrou na minha mente. E ele falou assim para a igreja: irmãos, tenha um bom relacionamento com o seu pastor. Ah, irmão, então quer dizer que eu tenho que ficar ali bajulando? Não, não é isso que eu estou falando. Uma coisa que eu aprendi: que a gente trabalha não dá trabalho. Meu Deus. E a Bíblia fala que ele voltou e foi servir Elias. E eu quero crer que, mesmo sem receber salário, que mesmo sem ser dono de terra, que mesmo sem ser aquele que manda, mesmo sem ser aquele que tinha os seus servos ao seu dispor, ele recebeu uma coisa maior. O que Deus tem para mim e para você? Meu Deus. O que Deus tem para mim e para você? A Bíblia nos fala que depois de um tempo servindo a Elias, Deus falou para Elias que ia levar Elias. E Eliseu já estava por dentro do assunto. E aí Elias falou para Eliseu assim: ó, eu vou para tal lugar, você fica aqui. Ele falou: não, onde você for eu vou. Aí ele foi. Chegando nesse lugar, ele falou assim: eu vou para outro lugar, você fica aqui e me espera. Ele falou: não, onde você for eu vou. Aí a Bíblia fala que Elias falou assim: eu vou a tal lugar. Ele falou: não, onde você for eu vou. Aí Elias falou assim: rapaz, o Senhor vai me levar. E se você, naquele momento que eu for levado, estiver lá, Deus vai te conceder o que você pedir. Aí ele fala assim: eu quero porção dobrada do teu espírito. E a Bíblia fala que quando Elias foi levado ao céu, e Elias não foi levado ao céu na carruagem de fogo, mas no redemoinho, por favor, aprendam isso. Não foi carruagem, redemoinho. A capa de Elias caiu, a mesma capa que ele passou em Eliseu. E Eliseu olhou e falou: meu pai, com a rocha de fogo. E ele foi levado, e diante do Rio Jordão, que ele teria que voltar, ele olhou, pegou a capa de Elias e falou: onde está o Deus de Elias agora? E bateu a capa e o rio se abriu. Elias fez 7 milagres e Eliseu fez o dobro. E o homem, até depois da morte, fez um morto ressuscitar. Irmãos, para concluir, o que Deus tem para você? E o que você nessa noite quer deixar de fazer para ter aquilo que Deus tem para você? Eu vou contar para os irmãos uma história. Existia um homem chamado Eric Liddell. E ele chegou a ser o homem mais rápido do mundo. Ele tinha nascido na China. Ele foi para a Inglaterra e a família dele era de descendência escocesa. E ele foi estudar na Inglaterra. E lá estudando, ele descobriu que ele tinha aptidão para a corrida. E ele chegou a ser o homem mais rápido do mundo. E estava marcado para ele correr nas Olimpíadas. E assim, todo atleta espera 4 anos para participar das Olimpíadas. Só que isso caiu no domingo, o primeiro dia da corrida. E ele era o homem mais rápido nos 100 metros. E aí caiu no domingo e ele falou assim: eu não vou participar. Mas por que você não vai participar? Porque eu fiz um propósito com Deus de não fazer nada no domingo, porque o domingo era o dia do Senhor para mim.
foi um absurdo. Todo mundo falou: nossa, que ridículo isso. Você vai deixar, você tem a oportunidade de ganhar a medalha de ouro e você não vai participar. Ele falou: não, esse foi o propósito que eu fiz com Deus. E passou um tempo, ele não foi. E aí ele correu os 200 metros e ele ganhou uma medalha de bronze. Ele correu 300 metros, ele não ganhou. E nos 400 metros ele ganhou uma medalha de ouro. E aí chegaram para ele e falaram assim: agora está tudo certo, o que você vai fazer daqui a 4 anos? E aí ele falou: não, o que eu tinha para fazer eu já fiz. O propósito que eu tinha foi feito. Eu agora vou voltar para a minha terra e vou ser o evangelista do Senhor. E ele foi. Ele tinha um propósito, mas ele dedicou daquilo para poder servir a Deus. Mais uma vez eu te pergunto: qual é o teu propósito? Qual é o propósito de Deus na tua vida e que você, nessa noite, 30 de agosto de 2024, tem para dedicar para Deus? O que você faz que não agrada a Deus? O que você tem que Deus não quer na tua vida? O que você está trazendo de lá de trás? Ou então qual que é o teu propósito que você tem, mas que você tem que deixar de fazer para agradar a Deus? Glória a Deus. Esses dias eu me deparei com uma situação em que ou eu fazia aquilo, ou eu fazia o que Deus quer. E eu vou falar para os irmãos que eu fiquei balançado, mas eu resolvi fazer aquilo que Deus queria, aquilo que eu achava que Deus queria. Era o dobro do meu salário, irmãos. Mas eu acreditei que aquilo que Deus queria era maior para mim. Às vezes a gente é colocado diante dessas situações em que nós temos que deixar de fazer uma coisa, mas que nós vamos ganhar muito mais lá na frente. A Bíblia nos fala que o povo estava pedindo que Deus libertasse eles, mas eles estavam vendo Deus tirar Moisés, Deus fazer Moisés fazer tudo aquilo. Eles viam o jugo, eles viam o chicote, eles viam o peso, a luta e a dor, mas eles não viam o que Deus tinha para eles. Hoje ele pode estar vendo o jugo, o peso e o chicote. Hoje ele pode estar vendo aquilo que está na tua frente, mas Deus vê bem além. O que você tem para dedicar para Deus? 20 minutos de sono? 2 horas de sono? Talvez ajudar aquele que necessita? 20 minutos de oração, 30 minutos de oração, 20 minutos para ler 10 versículos. O que você tem para dedicar para Deus? E o que Deus tem para você lá na frente? Eliseu abandonou tudo isso e ele conseguiu algo que ele não esperava, algo maior. O que você quer? Eu quero te chamar. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu creio. Jesus se deparou com um jovem rico e Jesus o chamou. Mas a Bíblia nos fala que, como ele tinha muitos bens, ele se entristeceu, virou as costas e foi embora. Talvez no momento do seu leito de morte ali, com todos os seus bens, ele pode ter olhado e pensado: será que era isso mesmo que Deus tinha para mim?
A Bíblia nos fala que o homem é como a erva. Ele nasce e daqui a pouco ele morre. E passa muito rápido. Nossa vida é um sopro. Mas quando nós servimos a Deus, nós temos alegria e vida. Desde o momento que eu aceitei Jesus, eu nunca tive um momento em que eu falei assim: nossa, isso aqui é horrível, eu não quero mais voltar para trás, eu quero voltar para trás. Porque todas as vezes que eu tinha lutas e provas, eu tenho, assim como você tem também. E quando eu passo por essa situação, eu olho e falo assim: poxa, valeu a pena, porque Deus é comigo. E o que você tem para sua vida? Feche teu olho em nome de Jesus. Amados, eu vou falar com propriedade, tão certo como amanhã vai se levantar, tão certo como Deus é grande e poderoso para agir na minha vida e na tua, tão certo como meu Deus vive, o Senhor é poderoso para fazer qualquer coisa. Eu creio. E para Ele não há impossível. Eu quero que nessa noite agora, nesse momento, em nome de Jesus, faça um propósito com Deus. Eu quero que você faça um propósito. Não é comigo não é porque o pastor Adriano está pedindo, não é isso. Eu estou falando de Deus para você nessa noite. Faça um propósito com Deus. Um propósito de mudar a tua vida, um propósito de fazer a vontade de Deus, de buscar pelo menos fazer a vontade de Deus, de fazer o melhor para Deus, não fazer as coisas meia boca, não chegar aqui no culto de qualquer jeito, não chegar aqui no culto, orar 1 minuto e levantar, não chegar aqui no culto de não dar, apresentar a Deus o melhor. Faça um propósito com Deus agora. Faça um propósito com Deus de apresentar a Deus o melhor, a tua melhor oferta, o teu melhor culto. Apresenta a Deus aquilo que tu tem de melhor. Faça um propósito com Deus. Faça agora um propósito com Deus de orar durante um mês, de orar durante 7 dias direto, de orar, de fazer um propósito com Deus de buscar aprender a palavra dele. Faça um propósito com Deus de buscar ler a palavra dele. Faça um propósito com Deus de buscar algo espiritual agora. Esse é o momento. A Bíblia nos fala que esse é o momento. É agora o momento, não é amanhã ou depois. Amanhã não me pertence, o amanhã não pertence a você. Hoje Jesus pode vir para mim como ele pode vir para você. Faça um propósito com Deus agora. O que você pode fazer para Deus nesse momento? Lembra do que eu falei? Quando ele foi chamado, ele estava trabalhando. O que você pode fazer para Deus nesse momento? Ah, pastor, eu posso orar 10 minutos, então ora 10 minutos. Eu posso fazer meia hora de jejum, então faça meia hora de jejum. Eu posso fazer sacrifício meia hora. É isso que você pode? Então faça. Mas faça o seu melhor. Se você pode mais, faça mais. Ah, pastor, eu posso ler 3 versículos bíblicos. Leia os 3 em nome de Jesus, mas leia com perfeição. Ah, pastor, eu só consigo orar 1 minuto. Então ore esse 1 minuto, mas abra o coração para Deus. Pensou aí? Então agora eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Eu creio. Pai querido e amado, eu glorifico agora a Ti por tudo que tem feito. Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, eu apresento o Teu filho que aqui está, a Tua filha que aqui está, meu Pai. E agora, meu Deus, com sinceridade, eu apresento o propósito de cada um, pelo nome de Jesus de Nazaré. Eu apresento o propósito, meu Pai amado e querido, que eles colocaram diante de Ti, Senhor. Seja um propósito de meia hora, seja um propósito de 1 hora, seja um propósito, meu Pai amado e querido, independente, Senhor, se for com sinceridade, Deus, se for de verdade, meu Pai, que pelo nome de Jesus de Nazaré, meu Pai, assim como a Tua palavra fala do que está ligado na terra, está ligado no céu, em nome de Jesus de Nazaré, eu te peço agora, Senhor, liga esse propósito a Ti, liga esse propósito ao Senhor, como ministro da Tua palavra, Senhor Deus Todo-Poderoso, como
teu servo, meu Pai amado e querido, eu apresento agora, pelo nome de Jesus de Nazaré, Senhor, a vida de cada um. Eu apresento esse propósito, meu Pai, e que tudo, Senhor, que não provém de Ti, e que tudo, meu Pai, que o diabo tenta fazer para que eles não consigam realizar, e que tudo que o inimigo venha fazer, meu Pai, para tirar a paz, para tirar a alegria, para colocar medo, para colocar indecisão, caia por terra agora em nome de Jesus. Tudo que não for a tua vontade seja repreendido agora em nome de Jesus. Toda falta de fé, falta de alegria, falta de força, falta de alegria de viver, em nome de Jesus de Nazaré, eu repreendo, Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Eu creio, Senhor, pelo nome de Jesus, pensamento contrário ao teu, pensamento contrário, meu Pai amado e querido, de querer morrer, em nome de Jesus, seja repreendido. Pensamento, meu Pai amado e querido, de não ter alegria em te servir, seja repreendido, Senhor, pois Tu és alegria, meu Pai. Servir a Ti, meu Deus Israel, é maravilhoso. Então eu repreendo tudo que não for do Teu agrado, e que o Senhor venha agir e trabalhar pelo nome do Teu Santo Filho Jesus Cristo na vida de cada um, meu Pai. Que eles venham sair daqui, meu Pai amado e querido, convictos, meu Deus, de que Tu é o Senhor que vai agir, vai trabalhar, e que veio, meu Pai, cumprir esse propósito pelo nome do Teu Santo Filho Jesus Cristo. Eu Te louvo, Te agradeço e Te exalto em nome de Jesus de Nazaré. Amém.